No dia 26 de novembro de 2010, era uma noite fria em Brembate di Sopra, na região da Lombardia, Itália. Ali vivia Yara Gambirasio, uma jovem de apenas 13 anos, estudante aplicada e dedicada à ginástica rítmica. Após um treino no centro esportivo local, ela saiu por volta das 18h44 para caminhar até sua casa, distante poucos minutos dali, mas ela nunca chegou. Yara nasceu em 21 de maio de 1997, em Brembate mesmo, numa família unida e muito respeitada. Seu pai, Fulvio, trabalhava como gerente de construção, e sua mãe, Maura, era dona de casa. Eles tinham 3 filhos. Yara era a segunda. Cresceu em um lar tranquilo, envolvida desde pequena com a ginástica, participando de competições e treinando arduamente para melhorar seu desempenho. Naquela sexta-feira, tudo parecia normal. Yara avisou a mãe que passaria rapidamente na academia para entregar uma fita a uma colega. Saiu sozinha, vestindo roupas de treino, e não foi mais vista. Por volta das 19 horas, os pais começaram a se preocupar e chamaram a polícia. As buscas foram imediatas. A polícia, bombeiros e voluntários vasculharam toda a área, mas nenhuma pista sólida apareceu. Os investigadores rastrearam o celular da garota, que se desligou logo depois do desaparecimento, dificultando a localização. O caso começou a chamar a atenção de toda a Itália, pois não havia nenhum indício claro de fuga ou de problemas familiares. Yara era descrita como uma menina feliz, sem conflitos, sem nada que justificasse sumir voluntariamente. Durante as semanas, equipes de busca vasculharam poços, matas, canais e construções abandonadas. Foram dezenas de pessoas interrogadas, pistas analisadas, mas tudo levava a beco sem saída. Em janeiro de 2011, uma primeira reviravolta, um imigrante marroquino chamado Mohamed Fikri foi preso dentro de um navio rumo ao Marrocos. Uma escuta telefônica feita pela polícia interpretou uma frase dele como uma confissão. Mas logo depois, um perito desmentiu a tradução e Fikri foi solto, inocentado. Essa prisão equivocada trouxe revolta e aumentou a pressão sobre a polícia. Os investigadores estavam cada vez mais pressionados a dar respostas. Enquanto isso, a família de Yara se agarrava à esperança de que ela pudesse estar viva em algum lugar, aguardando ser encontrada. A angústia se prolongou até o dia 26 de fevereiro de 2011, quando, a 10 quilômetros de Brembate, em uma área descampada em Chignolo di Isola, um homem encontrou acidentalmente a jovem sem vida, em avançado estado de decomposição. O local era de difícil acesso, usado para descarte de entulho, o que fez pensar que alguém conhecia bem a região. A perícia identificou cortes na cabeça e arranhões, mas sem sinais claros de outra violência grave. Perto dela, ainda estavam suas roupas de treino e o celular. Uma série de exames foi iniciada para tentar recolher traços de DNA e reconstruir os últimos momentos da menina. Esse achado trouxe alívio momentâneo por encerrar a incerteza, mas ao mesmo tempo renovou a dor e um sentimento de impotência. O caso, que já comovera a Itália, ganhou proporções ainda maiores na mídia. A investigação seguiu um rumo científico, apostando que alguma pista genética poderia levar ao verdadeiro responsável. Com o encontro de Yara em fevereiro de 2011, a investigação entrou em uma fase decisiva. A polícia científica coletou amostras de DNA no casaco da menina, onde havia vestígios que não pertenciam a ela nem a ninguém da família. Surgia a pista que poderia finalmente dar um nome ao responsável. As análises revelaram um perfil genético masculino, batizado pela investigação como o Desconhecido 1. Começava uma busca gigantesca para comparar aquele DNA com moradores da região e descobrir a identidade por trás da amostra. Mais de 18 mil pessoas foram submetidas a coletas de material genético, uma operação sem precedentes na Itália, que misturava tecnologia avançada com o tradicional trabalho de investigação de campo. O clima na pequena Brembate di Sopra era de medo e de incredulidade. Como alguém poderia ter feito aquilo com uma garota tão doce e tão próxima de todos? A polícia trabalhava em silêncio, sem descartar ninguém, cruzando listas de suspeitos. Funcionários do centro esportivo, conhecidos da família, amigos e até trabalhadores de canteiros de obras na região. Enquanto isso, a história de Yara mobilizava programas de TV, jornais e rádios. Todos queriam respostas, mas os meses passavam sem solução. Foi quando, em 2014, 3 anos depois, surgiu a grande reviravolta, por meio de um exame genético aprofundado. Os investigadores conseguiram rastrear parentes distantes de Ignoto 1 e chegaram a um nome: Massimo Giuseppe Bossetti. Bossetti era pedreiro, morava em Mapelo, cidade vizinha, era casado e pai de 3 filhos. Nascido em 28 de outubro de 1970 em Clusone, cresceu na região de Bergamo, sempre trabalhou na construção civil, não tinha passagem policial anterior e levava uma vida aparentemente normal. O exame de DNA dele bateu exatamente com o encontrado nas roupas de Yara. Bossetti negou qualquer envolvimento, disse não conhecer a menina, mas acabou preso em junho de 2014. A defesa dele alegou falhas nos testes genéticos. Tentou apontar contaminações, questionou a cadeia de custódia das provas. Mesmo assim, os laudos resistiram a todas as contestações. Em 2016, Massimo Bossetti foi condenado em primeira instância à prisão perpétua, sentença que depois foi confirmada em grau de recurso. Para a justiça, ele era o autor do crime. No entanto, até hoje ele mantém a versão de inocência, dizendo que nunca teve qualquer contato com Yara. O caso provocou debates profundos na sociedade italiana,
Poderia haver falhas no procedimento de coleta de DNA. A defesa de Bossetti chegou a apresentar pedidos de novas análises em amostras não totalmente consumidas, buscando refazer os testes, mas a justiça até agora manteve as decisões anteriores. Mesmo depois de mais de uma década, alguns detalhes continuam sem resposta. Por que Yara teria sido levada até aquele local isolado? Qual a motivação real? Houve ajuda de terceiros? Essas perguntas pairam até hoje na mente de quem acompanhou a tragédia. O que você acha que realmente aconteceu com Yara? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Após a prisão de Máximo Bossetti, as atenções se voltaram totalmente para a figura dele, pedreiro experiente, trabalhador regular, pai de família, com uma rotina aparentemente tranquila. A sua mulher, Marita Comey, sempre defendeu sua inocência, afirmando publicamente que não via qualquer comportamento suspeito no marido. Bossetti tinha nascido e crescido na província de Bérgamo. Sempre foi descrito como reservado, sem histórico de violência, mas também com traços de personalidade difícil. Era muito fechado, segundo colegas, e costumava desconfiar das pessoas. Ele havia estudado até o ensino técnico, depois iniciou a carreira como pedreiro, mantendo esse trabalho durante toda a vida. Nos processos, a promotoria sustentou que Bossetti teria agido sozinho, atraindo Yara até a área de Chinolo de Isola, embora nunca tenha ficado claro de que forma ele se aproximou dela. Não havia testemunhas diretas. O único elo apontado era o DNA. Essa ausência de provas circunstanciais além do material genético ainda hoje gera discussões calorosas na Itália, dividindo parte da opinião pública. Os advogados do acusado pediram exames adicionais, afirmando que poderiam existir fragmentos genéticos de outras pessoas na mesma amostra, mas a justiça italiana considerou os laudos originais suficientes. A argumentação da acusação foi baseada também em rastreamentos de celular, mostrando que o aparelho de Bossetti estava próximo da área do desaparecimento, na data e horário estimados. Ainda assim, várias dúvidas pairaram no ar. Por que Yara não pediu ajuda se era uma região movimentada? Como o autor conseguiu levá-la até o campo de Chignolo sem chamar atenção? E, sobretudo, qual teria sido a motivação? Yara não parecia alvo de nenhum conflito ou ameaça anterior. A investigação também explorou outras possibilidades. Foram analisados funcionários do ginásio esportivo, colegas de treino, professores, amigos próximos. Nenhum deles apresentava qualquer elemento suspeito. Além disso, reforçou-se a ideia de que alguém conhecia bem a área rural de Chignolo, um lugar que dificilmente seria encontrado por acaso. A história ganhou contornos ainda mais inquietantes quando familiares de Bossetti passaram a ser investigados para entender como o DNA dele poderia ter sido identificado. Descobriu-se, numa reviravolta chocante, que Bossetti era filho biológico de um homem diferente daquele que sempre considerou seu pai. O perfil genético ligava Bossetti ao motorista de um ônibus local, que teria tido um relacionamento extraconjugal com sua mãe. Esse dado causou grande comoção na imprensa, pois o próprio Bossetti aparentemente não sabia da verdade sobre sua origem biológica. Isso explicava como os investigadores chegaram a ele cruzando milhares de amostras genéticas, partindo de parentes distantes que não imaginavam sequer ter vínculo com ele. No meio de tanto rebuliço, a família Gambirazio tentou se manter em silêncio. Focada apenas em proteger a memória de Yara, eles raramente deram entrevistas, buscando recolhimento e evitando especulações. Ainda hoje preferem não comentar os detalhes do processo. O processo contra Máximo Bossetti seguiu por longos anos, entre recursos, contestações e análises técnicas. Ele foi condenado em primeira instância em 2016, e depois a sentença foi confirmada pela Corte de Apelação de Brescia em 2017, e finalmente pela Corte de Cassação, a instância máxima da justiça italiana, em 2018. Com isso, a pena de prisão perpétua foi mantida. Bossetti continuou a insistir em sua inocência. Chegou a escrever cartas para jornais e para programas de TV, dizendo ser vítima de um erro judicial. Sua esposa, Marita Comey, permaneceu ao seu lado, visitando-o regularmente no presídio de Bollate e defendendo publicamente que acreditava nele. Do ponto de vista técnico, o centro do debate continuava sendo o DNA. O advogado de defesa questionava a integridade das amostras recolhidas, alegando o risco de contaminação e pedindo novos exames com tecnologia ainda mais avançada. No entanto, até hoje, a justiça italiana considerou suficientes as análises realizadas na época, confirmando a compatibilidade plena entre o DNA de Bossetti e o encontrado nas roupas de Yara. Enquanto isso, surgiram vozes na sociedade questionando se o processo não havia sido rápido demais, sem dar margem a dúvidas razoáveis. A família de Bossetti também procurou organizações de direitos civis para ajudar na revisão do caso, sem sucesso até o momento. O mistério ainda pairava sobre os detalhes. Não havia prova de ligação direta entre Yara e Bossetti antes daquele dia. Nenhuma testemunha que afirmasse tê-los visto juntos e nenhum sinal de abordagem no ginásio onde a jovem treinava. A acusação baseou quase todo o argumento no DNA e na localização do celular. Esse vazio de provas complementares faz até hoje muitas pessoas acreditarem que talvez algo não tenha sido totalmente esclarecido. A área onde Yara foi encontrada permaneceu, durante meses, como um local de peregrinação silenciosa. Muitas pessoas passaram a deixar flores e homenagens,
em respeito à família e à memória da menina. O nome de Yara virou símbolo de cuidado e atenção às crianças. E o governo italiano, na época, chegou a reforçar políticas de proteção de menores após a comoção popular gerada pelo caso. Bossetti, mesmo cumprindo pena perpétua, tenta até hoje reabrir o processo. Ele entrou com novos pedidos de revisão, apoiados por advogados especializados em erros judiciais. Por ora, nenhum tribunal autorizou nova perícia completa no material genético, mantendo todas as condenações anteriores. O caso de Yara Gambirasio continua vivo na lembrança da Itália, não apenas pela tragédia em si, mas por todas as perguntas que ficaram sem respostas claras. O que realmente aconteceu naquele intervalo entre ela sair do ginásio e ser levada até Chignolo? Como a abordagem ocorreu? Por que escolher aquela área? São perguntas que ecoam até hoje, sem resposta definitiva. Atualmente, passados mais de 13 anos desde aquela noite de novembro de 2010, o caso de Yara Gambirasio continua a gerar discussões, teorias e sentimentos de indignação. Máximo Bossetti segue preso na penitenciária de Bollate, em regime de prisão perpétua, e seus defensores continuam apresentando recursos para tentar reabrir o processo, afirmando que exames genéticos adicionais poderiam provar sua inocência. Em 2021, a defesa entrou com novos pedidos de acesso a vestígios genéticos que teriam sobrado do material recolhido na roupa de Yara, argumentando que análises mais modernas poderiam oferecer resultados diferentes. No entanto, a justiça italiana negou, entendendo que não havia motivo suficiente para colocar em dúvida o que já fora julgado de forma definitiva. O caso, ao longo dos anos, se tornou um símbolo na Itália, símbolo de como a tecnologia genética pode ser poderosa, mas também de como a ausência de testemunhas diretas pode deixar a sensação de mistério eterno. Muitas pessoas ainda questionam. Poderia haver outro envolvido? Teria Bossetti agido sozinho, se é que teve participação? Por que Yara foi levada para tão longe, sem ninguém notar? As perguntas continuam abertas, pois não houve nenhum relato de testemunhas que vissem Yara entrar em um carro, ou acompanhada de alguém, no trajeto do ginásio até o local onde foi encontrada. Esse vazio de informações é, até hoje, a parte mais inquietante. Mesmo com a condenação judicial, parte da opinião pública não se convenceu totalmente, gerando debate sobre possíveis falhas na investigação inicial, que poderia ter deixado escapar detalhes importantes. A família Gambirasio, desde o início, optou por se manter reservada, raramente concede entrevistas, não participa de eventos públicos e busca preservar a memória de Yara em silêncio, sem alimentar discussões jurídicas ou midiáticas. O ginásio onde a menina treinava depois de um tempo foi reformado e recebeu homenagens em nome dela, transformando-se num espaço que carrega sua lembrança viva, entre atletas e familiares. O caso permanece, na verdade, como uma ferida aberta para toda a comunidade de Brembate de Sopra, que jamais esqueceu a tragédia e, mesmo hoje, ainda presta homenagens à jovem, deixando flores e cartas no local onde seu caminho se perdeu para sempre. No fim, apesar de todos os esforços das autoridades da tecnologia de ponta e de tantos profissionais envolvidos, paira no ar a sensação de que a história não se fechou completamente. Há quem diga que Máximo Bossetti poderia ser inocente, há quem sustente que ele foi justamente condenado, mas quase todos concordam que o desaparecimento de Yara ainda deixa perguntas profundas sem resposta plena, que continuam a ecoar na memória de toda a Itália. O que você acha que realmente aconteceu com Yara Gambirasio? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Quero saber sua opinião? Então deixa um comentário aqui embaixo contando o que achou ou sugerindo temas para os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até o final. Aproveite para conferir esses outros vídeos aqui do canal. Tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima e um abraço.